Salvador e Rei, do seu amor descendo a nós, pra vir nos resgatar. Crucificaram o corpo e ao pensar que era o fim, no terceiro dia ressurgiu. Assim todos esperamos e a pedra então rolou. Jesus ressuscitou, vem cantar. As trevas do sepulcro pareciam triunfar, tentaram apagar a luz e tudo terminar. Porém nem mesmo a morte não pôde segurá-lo, pois no terceiro dia ressurgiu. Cantai, cantai, com muita alegria. Cantai, derrotou a morte. Deixe assim, todos esperamos e a pedra então rolou. Jesus ressuscitou. Você está preparado para ouvir uma história impressionante? Uma história que transforma vidas, quebra barreiras, sara feridas e sacia a sede? Uma história capaz de mudar radicalmente a vida de um homem? Estou falando de Jesus, o homem, o Cristo, o Salvador. Na época de Jesus, havia um homem chamado Saulo de Tarso, de descendência judaica, como ele mesmo escreveu. Da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus quanto à lei, fariseu. É o que Paulo fala em Filipenses 3:5. Saulo cresceu ouvindo falar sobre Jesus, mas por suas interpretações emaranhadas da lei, ele se transformou em um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja de Cristo. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, levando-os à prisão. Mas Jesus o escolheu como instrumento para levar o seu nome diante de todos os povos. E diz o texto que ele foi cheio do Espírito Santo. Vamos conhecer, pelo relato bíblico, como Jesus veio ao mundo como homem, como ungido de Deus, o Cristo, e que pela sua ressurreição se tornou o Salvador de Saulo,
transformando-o em Paulo, o maior missionário, o maior pastor que já existiu em todos os tempos. E a história começa no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus? Saulo? Saulo, é você, meu filho? É, mamãe. Por onde você andou, hein, mocinho, que você demorou tanto para chegar hoje? Estava na sinagoga. E aprendeu o que por lá? Eles falaram sobre Jesus. Dizem que ele é o Salvador do mundo. Sabe, filho, eu creio que a profecia se cumpriu. Desde que eu era criança, eu ouço que viria um rei para nos salvar. E ele é de lá da Galileia, da cidade de Nazaré. Mamãe, quantos anos Oi. ele tem? Ele deve ter mais ou menos a sua idade. Ele deve estar indo até a sinagoga para aprender mais sobre as leis, como você. Tinha apenas 12 anos quando ensinou. Falava entre mestres com saber. Ouviam suas respostas e se maravilhavam. Quão sábio pode ser. E quando os pais ouviram, ficaram a pensar: que bom saber que ama estar com o seu pai. Essa é a casa do meu pai. Este é o meu lar. O templo somos do Senhor. Este é o seu lar. Só em sua presença, onde quero sempre estar, fazer o seu querer. Este é o meu lar. Sua mãe lhe perguntou por que ainda estás no templo a ensinar. Jesus lhe respondeu que a casa do meu pai é onde eu quero estar. Então ela entendeu o que acabou de ouvir. Jesus lhe disse que ama estar com o seu pai. Essa é a casa do meu pai. Este é o meu lar. O templo somos do Senhor. Este é o seu lar. Só em sua presença,
acontecendo? Jesus falou comigo. Você está enlouquecendo, que Jesus? Eu não estou vendo nada. Eu não consigo enxergar. Venha, te guiarei até Damasco. Joná me contou que quando a multidão ouviu falar que Jesus estava vindo para as festas em Jerusalém, todos começaram a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Que maravilhoso, filho! Impressionante! Conhecer esse homem chamado Jesus significa ser mudado para sempre. Eu fico imaginando o que ele faz para ser tão diferente. Por que ele impressiona tantas pessoas? Ah, filho, são seus milagres, sua sabedoria, sua paixão em fazer a vontade do Pai. Sabe, filho, ele passa o tempo todo com os necessitados. Ele toca os intocáveis. Ele atravessa as barreiras criadas pela religião e pela política. Ele tem algo a mais, meu filho. Ele tem algo a mais. Adorai ao Rei que vem em nome do Senhor. Adorai ao Rei, adorai ao Rei. Adorai ao Rei que vem em nome do Senhor.
escondia tanto nas sombras e ninguém sabia realmente quem eu era. Mas sabe, eu sempre sonhava, esperava, almejava por algo a mais, algo que fosse verdadeiro, que fosse real em minha vida. Foi quando, de repente, eu tive meu primeiro encontro com Jesus. Ele me conheceu de uma maneira e eu pude ver honestamente quem eu era. Ele tirou as minhas máscaras, ele sarou as minhas feridas, ele ouviu o meu choro e me trouxe luz. Ele me amou, ele me perdoou, ele me aceitou. E o meu coração foi curado e a minha vida livre. Ela veio ao poço procurar sua alma a buscar paz e seu perdão. O homem que ela nunca conheceu ofereceu água viva pra alma saciar. Água da vida flua em mim, enche-me, limpa-me, lava-me na fonte que nunca secará. Cubra-me pra sempre, vem me saciar. Ao ver Cristo, morreu para contar a todos que encontrou lá no poço de Jacó. Pois esta água transformou seu ser. E todos foram conhecer a fonte eterna. Água da vida flua em mim, enche-me, limpa-me, lava-me na fonte que nunca secará. Cubra-me pra sempre, vem me saciar. Cristo quer te libertar, mudar a tua história e te purificar. Ele vai te encontrar, concederá os desejos do teu coração.
Meu Deus, todo suado. Você tá com febre, filho. Ah, filho, não fique assim com vontade de desistir, tão desanimado. Filho, quando nós passamos por momentos assim, Ele sempre tem uma palavra de esperança para nós, através da sua vida, através das suas lutas. Filho, Ele sabe quais são e como são os nossos medos, as nossas fraquezas. Ele sabe o que é ter fome, Ele sabe o que é ter sede, filho. E da mesma maneira, Ele diz assim para você hoje: segure firme, meu filho, vigiai e orai. Estava lá no jardim para orar, Getsemane em silêncio, calado para ouvir. E ao seu Pai Jesus clamou para afastar o mal. Tão humano Cristo ali foi e sentiu o peso em si. Os discípulos então se puseram a dormir, renderam-se à noite, não vigiando mais, mesmo com Jesus estando, não ouviram seu clamor, esqueceram seu pedido de orar e vigiar. Que em meio às lutas, todo tempo eu provado sou. Vigiai e orai. Cristo avisa, a hora vem, e levado foi então nas mãos de pecadores, estava na prisão, traído por amigos, amargo de provar, qual cordeiro foi levado, pregado numa cruz. Vigiai e orai. No coração você deve guardar. Nós devemos sempre, todo tempo, se orar. Vigiai e orai. O coração você deve guardar.
Vigiai, vigiai e orai. Vigiai, vigiai e orai em todo tempo. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Como ele pôde fazer isto depois de tantos momentos que passou com ele? Depois de ter sentado aos seus pés e aprendido com Jesus? De ter visto a compaixão em seus olhos, a misericórdia no seu coração? Como Pedro pôde fazer isso com alguém que lhe deu um amor tão grande? Mas mesmo depois de tudo, quando Pedro já havia desistido, Jesus veio e reconstruiu todos os seus pedaços. E mesmo quando o mundo virou as costas para ele, Jesus estava lá. Jesus nunca nos abandona. Se estivesse lá no jardim na noite em que meu mestre traído foi, prenderam meu Senhor com torturas e sofrer. Oh, se estivesse lá, veria que quando eu fiquei assustado e com temor, como pude eu negar aquele que amei? Oh, eu voltaria atrás, mas aquele que podia me acusar de tudo olhou pra mim então e eu percebi: ninguém me entende mais, só Ele me conhece bem, os fracassos que enfrentei e os caminhos que segui. Ninguém me entende mais, só Ele me conhece bem,
Saulo, você tem que reagir. Filho, meu filho, ele foi entregue ao sacrifício como um cordeiro, filho. Ele foi oprimido, humilhado. Ele foi açoitado, filho. As pessoas que estavam lá estavam cheias de ódio, sem amor. Por quê? Por quê? Pense nisso, filho. Pense nisso. Deixa esse amor entrar aqui, ó, dentro de você. Aqui dentro. Esse amor que nos cura. Amor que nos transforma, que nos salva. Amor que nos cobre. Contemple o Cordeiro no Gólgota sofrer, seus braços estendidos lá na cruz por todos nós. Os pregos em suas mãos e os espinhos a ferir. Pensar que Deus o mundo amou, que se entregou por nós. Compra-me com teu poder, com teu sangue.
Ao olhar para aquela cruz, eu vejo mais do que humanos maus que crucificaram um inocente. Eu vejo o amor de Deus. Vejo mais do que uma vida que foi tirada. Eu vejo o amor que Deus deu. E ao olhar para o sangue derramado naquela cruz, eu sei que por causa deste amor divinal, meu passado foi perdoado, meu futuro é cheio de esperança e meu presente cheio de vida. Então, o que posso fazer em resposta a este amor de Deus por mim? Eu não fiz nada para merecer. Não existe nada que possa fazer para recompensá-lo por todo este sacrifício. O que posso fazer então? Apenas receber, aceitar, abraçar a cruz. O melhor que posso fazer é acreditar. Faz 3 dias e 3 noites que ele não come nem bebe. Assim, ele vai morrer. Jesus está morto. Jesus está morto. Ele ressuscitou. Não, ele ressuscitou. Seu corpo. Não encontraram Jesus mais está o seu morto. corpo. Jesus está morto. Ele está morto. Jesus Não. está morto. Não! Não! Ele não morreu! Não! Não! Deus tanto nos amou, deixou no céu seu trono e escolheu morrer por todos nós, pra vida eterna. Trazendo-nos esperança, por nós viveu, morreu e ressurgiu, ressuscitou, ressuscitou e derrotou a morte, tem as chaves em suas mãos. Cordeiro do Deus Santo, na cruz se entregou em nosso lugar.
uma chance temos de tudo desistiu só pra nos amar. Foi por amor, ressuscitou, ressuscitou e derrotou a morte. Tem as chaves em suas mãos e vida eterna. Por seu amor, nosso pecado foi perdoado. Veio até nós, veio morrer, ressuscitou. Jesus Cristo é o único e a vitória tem nas mãos. E através do seu poder a morte derrotou. Chaves em suas mãos e vida eterna. Por seu amor, nosso pecado foi perdoado. Veio até nós, veio morrer e foi por amor que ressuscitou. Você chegou? Jesus me disse que você viria. Saulo, o Senhor escolheu você. Escolheu? Escolheu você como instrumento para anunciar o seu nome diante de todos os povos. Você pode me curar? O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho de Damasco, mandou-me para que lhe recupere a vista e fique repleto do Espírito Santo. Estou vendo. É como se escamas tivessem caído dos meus olhos. Tenho uma última mensagem. O Senhor disse também: eu mesmo lhe mostrarei o quanto deverá sofrer por amor do meu nome. Sofrer? Sim, por amor do seu nome. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ainda que eu fale todas as línguas, dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o bronze que soa, ou como o sino que retine. Mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viveu, morreu e em 3 dias ressurgiu. Jesus
Vocês ouviram uma cantata hoje à noite que fala sobre o efeito da ressurreição. Nós temos ouvido constantemente, nós conhecemos essa história. Você já ouviu muitos sermões? Já preguei muito aqui sobre isso. Os pastores também. Que Jesus morreu na sexta-feira, lá no Calvário. Vocês conheceram, e nós mostramos aqui aquele filme de Mel Gibson. Nós vimos uma parte desse filme hoje à noite, que mostra Jesus ensanguentado, ferido, moído. Isaías 53 faz uma descrição de Cristo, de que ele foi levado como ovelha para o matador e não abriu a sua boca. Ele não tinha formosura. E depois nós falamos que no domingo de manhã, Jesus Cristo ressuscitou. E os evangelhos, tanto os sinóticos como o quarto evangelho, todos eles narram essa mesma verdade. Então você e eu, todos nós sabemos, e você que está me ouvindo pela internet e pela televisão, nós sabemos a história, que Jesus morreu e que Jesus levantou da morte. Mas o que isso tem gerado na sua vida? Qual o efeito destas verdades bíblicas no seu coração e na sua vida? Vimos hoje à noite, na história contada do apóstolo Paulo, e Paulo diz que ele era da tribo de Benjamim, ele era um zeloso judeu, filho de judeu. Nós sabemos que o apóstolo Paulo era fariseu, que era uma linha do judaísmo, um movimento dentro do judaísmo que levava ao pé da letra a lei judaica. Ele foi zeloso. E como zeloso, este homem, ele perseguiu os cristãos. Diz o texto de Atos capítulo 8, versículo 3, que ele entrava nas casas e pegava as mulheres, as crianças e os homens e levava-os para o cárcere, para a prisão, e denunciava os cristãos. Até o dia quando algo diferente aconteceu na vida deste homem. Ele ia para Damasco, e nessa sua caminhada para Damasco, Jesus o visitou de maneira poderosa. Mas que Jesus é esse? Não poderia ser tão somente o Jesus da história, mas agora o Jesus vivo, o Jesus ressurreto, o Jesus verdadeiro, o Jesus que toca, e quando ele toca, a vida da pessoa é mudada, ela nunca mais será a mesma. A vida dela é transformada por dentro e por fora. E diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Nós sabemos que Saulo não está perseguindo Jesus. Jesus já havia sido morto. Mas ele perseguia a igreja, ele perseguia os salvos, ele perseguia os santos. Ele estava perseguindo aqueles que estavam anunciando as boas novas do Evangelho. E quem persegue os salvos, quem persegue a igreja, está perseguindo o Senhor Jesus. Então, quais são os efeitos da ressurreição na nossa vida? E eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você saísse daqui hoje à noite, depois desse coral tão bonito, essas vozes tão maravilhosas. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, cantaram aqui de maneira tão soberana que a gente vontade de chorar, a gente arrepia, não é verdade? Eu gostaria que você saísse daqui com a sua vida transformada. Mas tem que ter efeito, resultado na nossa vida. Paulo, ele escreve em uma das suas cartas na Bíblia, ele diz aqui: porquanto
para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que o apóstolo Paulo, por que ele faz isso? Por que ele declara isso? Por que ele afirmou isso? Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele pôde declarar isso porque ele foi mudado pelo Cristo ressurreto. Porque a ressurreição na vida do apóstolo Paulo não foi apenas uma história lembrada que a sua mãe contava quando ele era menino. Porque aquela história que sua mãe contava quando ele era menino não o transformou, não o impediu de ser um coautor de um assassinato quando estavam matando Estevão, o diácono da igreja. E diz o versículo 3 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos que ele consentia na morte de Estevão. Estevão morreu. 2 homens cientistas, séculos atrás, pesquisadores, o nome de um era Lord Lyttelton e o outro era Gilbert West. Eles eram homens pesquisadores, autores de livros. E eles decidiram ambos, um dia no encontro que eles tiveram em Nova York, de provar que a Bíblia não é verdade, ou não era verdade. Que as histórias da Bíblia eram histórias contadas, inventadas, fraudulentas. E eles fizeram um acerto. Eles combinaram de pesquisar a Bíblia. E depois de um tempo, nos seus diferentes lugares, cada um morava numa cidade nos Estados Unidos, eles iriam se encontrar em uma outra cidade, que não me lembro qual seria, para trazer os resultados da pesquisa deles. Aí eles iam anunciar para a televisão, iam soltar na internet, eles iam publicar livros de literatura, dizendo que a Bíblia não era a verdade. E disseram, quando nós terminarmos nossa pesquisa, vamos nos comunicar e vamos fazer essa grande comunicação para o mundo inteiro. Cada um pegou o seu avião para as suas cidades e foram fazer a pesquisa. Lyttelton disse, eu quero pesquisar a história da conversão de Paulo. Essa história está mal contada, ela é inventada. Gilbert West disse, eu vou pesquisar sobre a ressurreição de Cristo. Certamente, aquela história não está bem contada. E foram embora. Passou 1 ano, 2 anos, nunca mais comunicaram. Porque eles iam se encontrar só quando eles tivessem descoberto alguma coisa impressionante para negar a palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Passaram 2 anos, 3 anos, 4 anos. E depois de 5 anos que eles haviam separados, nunca mais comunicado, nem um telefonema, nem um e-mail, nem um contato, nada disso. Eles resolveram se encontrar. E nenhum disse no contato que teriam aquele encontro extraordinário. Nenhum disse para o outro a experiência que ambos tiveram separadamente sobre a pesquisa, sobre o trabalho que eles decidiram fazer 5 anos atrás. Lá atrás, 5 anos, quando se encontraram, eles planejaram, na verdade, trazer algo que iria revelar alguma coisa fantástica para o mundo. Negar a veracidade da palavra de Deus. Eles iam ser fotografados, eles iam sair nas folhas de jornais, eles iam ser lidos, eles iam ser chamados para entrevista no mundo inteiro. Estes homens descobriram que a Bíblia não era verdade. Chegou o dia, foi de 5 anos que estudaram, se encontraram numa cidade nos Estados Unidos. E quando eles chegaram para conversar um com o outro, ambos declararam que no processo da busca para negar a Bíblia,
eles tiveram um encontro profundo com o Senhor Jesus Cristo. Estava ali para dizer que eles eram novas criaturas e pessoas salvas pelo poder de Cristo Jesus. Este é o efeito da ressurreição. Irmãos e irmãs, nós celebramos hoje o maior evento do cristianismo. Maior evento do cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo está alicerçado em 2 grandes pilares. O primeiro pilar é o pilar da morte de Cristo no Calvário. É a morte substitutiva. Jesus foi para a cruz não porque ele merecia a cruz, não porque ele fez algo para levá-lo à cruz, não que ele tenha sido criminoso, porque a cruz era o lugar para os criminosos, os homens ruins, as pessoas condenadas daquela época. Mas ele foi à cruz para morrer a sua morte, para fazer expiação pelos seus pecados, para fazer uma nova criatura, para te dar a expiação. O outro pilar é a ressurreição. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado dentre os mortos, ele seria um homem comum. Porque todos nós, todo ser humano morre e nunca mais volta à vida. Há algumas exceções, aqueles que Jesus ressuscitou, mas voltaram a morrer e nunca mais voltaram a viver. Mas Jesus Cristo, ele foi colocado na sepultura e ali não ficou e foi levantado no terceiro dia, no grande domingo da ressurreição. E Paul Tillich, um dos teólogos alemão, ele declarou isso, que a fé cristã, o cristianismo está alicerçado nessas 2 pilares. E nós sabemos isso. Meu irmão, minha irmã, eu volto no mesmo ponto. Qual é o efeito da ressurreição na sua vida? O que esse Cristo ressurreto, e nesse dia, nesse final de semana, não final de semana de Páscoa, crente cristão não deseja boa Páscoa para ninguém, e nem dá ovo de Páscoa para ninguém, e nem dá presente de coelhinho para filho nenhum, porque o que nós celebramos, na verdade, é a vida. Esse domingo é o domingo da ressurreição, quando Cristo vivo deixou a morte para trazer vida no nosso coração e transformar a nossa vida. Homens caídos, homens e mulheres caídos, pecadores, irmãos, nós trazemos a semente do mal dentro de nós. Nós somos arrogantes, nós somos maldosos, nós somos invejosos, nós temos facilidade para odiar pessoas, nós somos cheios de soberbas, nós somos cheios de nós mesmos. E por nós, e por aquilo que nós fazemos, ou até aquilo que poderíamos deixar de fazer, jamais iríamos herdar a vida eterna. Mas Jesus Cristo, quando Ele assumiu, foi para a cruz, e quando Jesus foi levantado da morte pelo Pai, e quando chegou a madrugada, conforme dizem os evangelhos, e as mulheres foram ao túmulo para cuidar do corpo do Senhor Jesus Cristo, lá estava o anjo, e o anúncio, a mensagem, o recado do anjo foi esse: Ele não está aqui mais, Ele ressuscitou, aleluia. E disse: vai anunciar isso aos discípulos. O anjo disse: vai anunciar isso aos meus irmãos. Jesus Cristo não ficou na morte. Hoje você pode visitar o resto mortais de muitos profetas, líderes de religiões que estão propagadas pelo mundo. Mas você vai em Jerusalém, você entra no túmulo de José de Arimateia, e você entra onde Jesus foi sepultado, e você não encontra nada, a não ser a marca do lugar aonde o seu corpo foi deixado. E ali ele não ficou, porque ele é Deus e foi levantado às alturas. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 15 diz, que todos viram, Pedro viu, Tiago viu, e mais de 500 irmãos viram o momento quando Jesus foi assunto aos céus e foi levado e desapareceu no meio das nuvens. E Paulo diz: assim como ele subiu, um dia ele descerá pelas nuvens para buscar aqueles que são filhos, aqueles que experimentaram
aqueles que creram, aqueles que se renderam, aqueles que se entregaram a este Jesus Cristo que vive e intercede por nós à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Irmãos, eu quero nessa palavra, mostrando a importância do efeito da ressurreição na vida de Paulo, na minha vida, na sua vida, na nossa vida, e se ele não mudar a sua vida, meu irmão, minha irmã, você vai continuar lembrando apenas de uma história. Se não fosse a ressurreição de Cristo, eu não sei o que teria sido de mim. Aonde eu estaria hoje? Talvez não estaria aqui pregando. Eu estaria, quem sabe, em algum outro lugar. Talvez não seria a pessoa que eu sou. Possivelmente não. Talvez a sua história também. Mas se nós estamos aqui, se eu estou aqui, se Paulo viveu, e se Paulo disse, porquanto, para mim o viver é Cristo, é porque a mensagem do Cristo vivo, do túmulo vazio, tocou o seu coração e mudou a sua história. E quando ele foi levantado, e quando Ananias veio, vocês viram, orou sobre ele, as escamas caíram dos seus olhos, porque Ananias orou em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ele repreendeu aquela doença dos olhos, as escamas caíram, e disse: Jesus te chama para que você seja um apóstolo aos gentios, e pagar um grande preço. O apóstolo Paulo saiu dali agora, começou o seu extraordinário ministério, e foi o maior plantador de igrejas, o grande pastor que a humanidade já conheceu, o apóstolo Paulo, e morreu. Ele foi morto por causa da sua fé. Irmãos, quais são os efeitos da ressurreição? Eu gostaria de, nesse momento, lembrar 3 aspectos, e para nós guardarmos nosso coração e sairmos aqui com essa certeza. A versão que Paulo nos dá sobre a ressurreição de Cristo é a seguinte: ele enfatiza 3 verdades do que Cristo fez e trouxe na nossa vida. A primeira coisa é que Cristo quando foi para a cruz morrer e depois ele ressuscitou, ele foi ali para fazer propiciação pelos nossos pecados. Eu sei que a palavra propiciação quase ninguém entende, é difícil explicar até teologicamente, porque é uma palavra teológica. Mas de maneira mais simples, e a palavra mais próxima de propiciação é pagamento. Jesus, irmãos, antes dele ser ressurreto, e para que ele pudesse ser ressurreto, ele foi pagar pelos nossos pecados. Ele fez propiciação pelos nossos pecados. E você e eu nunca iríamos para o céu, nunca seríamos salvos se Jesus tivesse feito isso naquela cruz. E o texto de Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há eternidade. Sem Jesus não há vida eterna. Sem Jesus não há vida com Deus. Só Ele pôde fazer isso. Só Ele podia fazer isso. Romanos 3, 24 e 25 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, diz o apóstolo Paulo. Este homem, que o efeito da ressurreição, da morte de Cristo, o fez um novo homem. E sabe, meus irmãos, o apóstolo Paulo foi um poliglota. O apóstolo Paulo foi um homem acadêmico. O apóstolo Paulo foi um homem culto, porque só um homem como o apóstolo Paulo poderia alcançar a mente dos gentios, dos gregos, que questionavam a ressurreição, que não aceitavam, nunca conseguiram entender a presença de um Deus onisciente, onipresente e onipotente. E só este homem que poderia escrever das 14 cartas ou epístolas do Novo Testamento, ele escreveu no mínimo 13 delas. Não foi um rude Pedro pescador, nem os seus companheiros que Jesus chamou, mas foi o grande Paulo, que recebeu na sua vida, naquele dia, no caminho de Damasco, aquela experiência, quando ele caiu para o chão, quando o Senhor Jesus o visitou, falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então nós aprendemos
nesse final de semana e nesta noite, que Jesus foi para a cruz para fazer propiciação pelos seus pecados e pelos meus pecados. Mas em segundo lugar, não só ele fez a propiciação pelos nossos pecados, não só ele ofertou, mas ele trouxe livramento dos nossos pecados. Ele arrancou do nosso caminho, ele tirou agora do nosso presente, da nossa caminhada, da nossa estrada, o caminho da condenação, Jesus Cristo. Jesus pega um homem totalmente contaminado pelo pecado, um homem condenado pelo pecado, e faz dele uma pessoa livre, justa e santa. Aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão que estava ali, porque ele merecia estar ali, mas quando ele olha para Jesus e fala: Senhor Jesus, eu sei que tu podes, eu sei que tu és o Filho de Deus, só o Senhor pode fazer isso, lembra-te de mim. O que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Jesus não pediu que ele descesse da cruz, fosse pagar a sua conta, se entregar para a justiça em Jerusalém, acertar as suas dívidas e ser livre pela justiça humana. Naquele exato momento Jesus disse: eu te perdoo. Naquele exato momento, 2, 3 segundos da vida, naquele homem, ele teve a sua história mudada, de um homem condenado para morrer na cruz, como ele morreu, mas um homem condenado para ir para o inferno, o Senhor Jesus o direcionou para a eternidade, para o céu. E você, se você for para o céu, o dia que você chegar lá, você vai poder encontrar com um ladrão. Ele vai dizer: eu sou aquele ladrão que estive ao lado de Jesus, ele falou comigo, hoje mesmo você estará comigo na eternidade. Por quê? Porque Jesus nos dá o livramento do nosso pecado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: assim, pois, aqueles que estão em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, quem se rendeu a Cristo Jesus é uma nova criação, algo novo foi mudado na sua vida, dentro do seu coração houve um processo de mudança. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E agora essa pessoa caminha em novidade de vida, porque em Cristo Jesus nós somos livres dos nossos pecados. Você crê nisso? Diga amém. Amém. E para encerrar, em último lugar, não só os efeitos da ressurreição, da morte e a ressurreição de Cristo, nos ensina que Jesus fez propiciação, pagou pelos nossos pecados, nos livrou da condenação eterna, mas a ressurreição de Cristo nos conclama, irmãos, para a entronização de Cristo na nossa vida. O que quer dizer isso? Como Jesus ser entronizado na nossa vida? Jesus precisa ser o Senhor de cada um de nós. Não só ser o nosso Salvador, mas ser o Senhor da nossa própria vida. Romanos 14, 9 diz: foi precisamente por esse fim, diz o texto, que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então, Ele precisa, Jesus, mais do que nós, e nós ansiamos por isso, Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. O que isso quer dizer? Guiar a nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se eu tentar guiar a minha vida, eu vou pelos caminhos dos meus olhos não são bons. Eu vou pelo caminho do meu coração, o meu coração é enganoso, diz a Bíblia. Mas se Jesus é o Senhor da minha vida, se eu entronizo Jesus no meu coração, se Ele se torna o dono da minha vida, o que acontece? Eu sou súdito, eu sou servo dEle. Ele pega na minha mão, Ele segura forte a minha mão, e Ele me conduz, Ele me guia, Ele me leva,
Ele me carrega, Ele me sustenta, Ele me dirige, Ele cuida de mim. A ressurreição de Cristo significa isto, que você tem a vida eterna e que Jesus precisa dominar a sua vida. Por isso que ele disse, Paulo, tudo eu posso em Jesus que me fortalece, porque ele havia feito Cristo o Senhor da vida dele. Talvez você não saiba disso, alguns saibam, outros não. Paulo ficou mais tempo preso nas cadeias por causa da sua fé do que livre. E mesmo preso, ele nunca se sentiu preso, porque preso estava o seu corpo, mas o seu espírito não. Por quê? Porque Jesus era o Senhor da sua vida. E por isso que ele pôde dizer, se Jesus é por mim, quem será contra mim? Quem será contra mim? Porque Paulo disse isso, é verdade? Que nem a morte, nem a vida, ele disse, nem a altura, nem profundidade, nem largura, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus por nós, pecadores. Entronização de Jesus na nossa vida e no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, esta noite é muito especial para você. O que nós ouvimos hoje, as músicas que foram cantadas aqui, é a palavra de Deus, desde o domingo da ressurreição, quando o mundo ocidental, as igrejas que pregam o Evangelho, palavra de Deus, o mundo hoje ecoou dos púlpitos das igrejas, dos templos, das casas, aonde o Evangelho do Senhor Jesus é conhecido, essa única verdade, que Jesus Cristo é Deus, que Ele não ficou na morte, e porque Ele não ficou na morte, Ele nos levanta para a vida, para a sua glória e para a sua honra. Aleluia. Lá nos Estados Unidos, um dia estavam dois homens conversando. Um era comunista e o outro não. Estavam sentados no banco de uma praça e viram sentado, caído, um mendigo, um bêbado, todo sujo e rasgado. E o comunista olhou para aquele homem, aquele moribundo, caído à beira do caminho, e disse o seguinte: o comunismo pode dar uma nova roupa para ele. E o cristão que estava com ele disse: mas só Jesus pode fazer um homem novo dentro dessa nova roupa. Cristo da ressurreição, Jesus Cristo, só Ele pode pegar a pessoa caída, a pessoa separada, o homem longe do caminho, e fazer deste homem uma nova criatura, uma pessoa lavada, transformada pelo poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus. Aleluia! Jesus ressuscitou.